A lei da terceirização, aprovada pela Câmara Federal e sancionada pelo presidente Michel Temer nesta semana, tem muitos pontos polêmicos e, segundo o juiz trabalhista Vadler Ferreira, prejudica o trabalhador. A questão da terceirização, muitos falam da seguinte forma, que ela vai melhorar para as empresas, porque as empresas vão se concentrar na atividade finalística da empresa, né? Só na atividade finalística, e não vão poder deixar de lado todas as outras atividades meio. Olha, uma faculdade, teremos exemplo de uma faculdade, uma escola, qual que é a atividade finalística? É a aula para os alunos. Então, qual que é o principal trabalhador da faculdade? É um professor, são os professores. Então, ela poderia terceirizar a parte administrativa, a parte de vigilância, a parte de limpeza, que não é a atividade principal da faculdade. Com essa lei nova, ela vai poder terceirizar também os professores. Ela vai poder contratar os professores de uma outra empresa. Em resumo, nós estamos caminhando para o fato de empresas que, ao mesmo tempo, têm esse paradoxo. Elas vão ter milhares de funcionários e, ao mesmo tempo, não vão ter nenhum. Minha empresa é grande, tem 100 unidades no Brasil. Quantos funcionários você tem? Nenhum. Estão todos terceirizados. E qual que é a desvantagem disso? Muitas vezes não se observa o que acontece na realidade, e é muito importante que se observe. É fato notório no Brasil todo, que os processos que envolvem terceirização, principalmente na Justiça do Trabalho, têm uma demora muito grande. Por mais que, e está vindo nessa lei nova que está para ser aprovada, né? Está para ser sancionada pelo presidente Michel Temer. Ele já sancionou. Né? Por mais que a responsabilidade subsidiária da empresa contratante exista, ou seja, aquela que toma o serviço venha responder também, né? pela dívida que aquela empresa, a empresa terceirizada fez, o que acontece no processo? Quanto à responsabilidade subsidiária. Primeiro, você tem que entrar com um processo contra a empresa terceirizada e contra aquela que contratou. Entra ao mesmo tempo ou primeiro tem que ser julgado um para depois o outro? Ao mesmo tempo, no mesmo processo. Geralmente, o que os juízes fazem de norte a sul? Não só, quando eu falo juiz, eu falo até o Tribunal Superior do Trabalho, tá? Porque isso são demandas que a gente enfrenta todos os dias, a justiça toda no Brasil. Depois de esgotada depois do juiz condenar a empresa terceirizada, ele fala o seguinte: olha, a empresa que contratou vai responder também pela dívida. Mas desde que aquela primeira empresa, a empresa que contratou o trabalhador, não pague. Aí, quando chega na execução do processo, se procura todos os bens daquela primeira empresa para depois chegar na empresa que toma o serviço. E isso é um prejuízo grande aos trabalhadores, mas imenso mesmo. Um dos casos que a gente mais vê isso são quanto a órgãos públicos. Que os órgãos públicos hoje no Brasil terceirizam toda a atividade de vigilância e toda a atividade de limpeza. É difícil você achar um órgão público que não esteja terceirizando tais atividades. Aí, quando não ocorre o pagamento das empresas terceirizadas, que na maioria das vezes desaparecem, os órgãos públicos ingressam com todos os recursos, chegando até ao Tribunal Superior do Trabalho em Brasília, às vezes até ao Supremo, até mesmo ao Supremo. Isso demora anos, aí o processo retorna à sua vara de origem para executar aquela empresa terceirizada que nunca compareceu ao processo. Aí o que acontece? O órgão público vem arcar depois com isso. Todo esse trâmite, resumidamente, demora muito tempo. Muito tempo. E a lei que está já sancionada, ela fala em responsabilidade subsidiária. E isso pode demorar também muito tempo. Infelizmente. A maioria das empresas terceirizadas não comparecem ao chamamento judicial ou literalmente desaparece, sem declarar falência. Não se acha ninguém. São muitos os casos em que a autorização de pessoas que na verdade não eram proprietários, pessoas até humildes sendo proprietários dessa empresa sem saber, infelizmente, né?
a questão dos órgãos públicos, nós, né, falo os contribuintes, pagamos 2 vezes pelo serviço. Por quê? Porque o órgão público paga a empresa terceirizada que, por fim, não paga seus trabalhadores. Daí, o órgão público, depois de anos de processo, vem outra vez pagar o mesmo valor. Na questão trabalhista, eu não vejo o que seria benéfico até para elas a questão do trabalhador. Porque elas vão ter que pagar, mesmo a empresa que está terceirizando, ela vai ter que pagar da mesma forma. Agora, a questão tributária, o qual já advirto que eu não sou especialista, parece que para a questão tributária da empresa contratante vai melhorar para ela. Mas a questão tributária não envolve o trabalhador, é questão de tributo, né? Agora, eu não vejo vantagem se você tem um empregado hoje, que é empregado seu, né? Carteira assinada e tudo mais, se você paga R$1.000 para ele, vamos supor, se você terceirizar o serviço, você vai ter que pagar R$1.000 para uma empresa, que vai pagar aquele trabalhador que trabalha para a sua pessoa. O desembolso é a mesma, e é uma questão muito grande, é uma questão muito séria, que fala que a empresa contratante vai ter que dar todas as medidas de segurança que se a empresa terceirizada não oferecer. Ou seja, é um contrassenso. Ao mesmo tempo, ele não é seu empregado, mas você tem que dar todas as condições de segurança para ele. Agora, outros aspectos, e é um aspecto muito assim, que está expresso na lei, é a seguinte: a questão de transporte, alimentação, não é a mesma da empresa contratante. Então, dentro de uma mesma empresa, você pode ter empregados daquela empresa e empregados terceirizados, trabalhando lado a lado, e um pode ir no refeitório da empresa e o outro não vai poder usar aquele refeitório. Um vem de uma forma para o trabalho e o outro não vem. E isso é uma situação que pode se criar uma desigualdade entre trabalhadores. Isso é muito ruim, porque uma das primeiras coisas que nossa Constituição diz, lá no seu artigo 1º, é a redução da desigualdade. Está sendo criado um modelo de desigualdade.